falar sobre o casamento. Vamos começar com um conceito de casamento. Casamento é o vínculo jurídico entre o homem e a mulher que vai visar o auxílio mútuo, material e espiritual, de modo que existe uma integração físico-química e a constituição de uma família. A base do casamento é o amor e o companheirismo. Vamos ver o que traz o Código Civil a respeito do conceito de casamento. Ele vai dizer que o casamento estabelece a comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, sendo proibida a qualquer pessoa de direito público ou de direito privado na interferência dessa união. Então, o contrato é a união de um homem e de uma mulher, segundo o Código Civil, para que juntos possam dar início a uma família. E quanto à natureza jurídica do casamento? Bem, na doutrina brasileira existem 3 correntes que falam sobre essa natureza jurídica: a teoria contratualista, a teoria institucionalista e a teoria mista. A teoria contratualista, ela diz que o casamento nada mais é do que um contrato. Eu gosto de dizer que o casamento ele é um contrato, mas que ele possui um plus, ele possui um a mais. Ele vai ter que ter todos os requisitos de validade de um contrato, que são capacidade das partes, licitude do objeto, formalidade prevista em lei e a autonomia da vontade. Além disso, vai precisar ter a afetividade. O casamento nada mais é do que um contrato que tem por base a afetividade, o amor. A teoria institucionalista, ela diz que o casamento é um estado no qual os nubentes vão ingressar em uma instituição social. O que é que isso quer dizer? Está equiparando o casamento a um estado, aquele estado que a gente vê lá em Direito Civil 1, que vai determinar como é a forma em que as pessoas vão ser vistas pela sociedade, aonde elas vão se enquadrar na sociedade. E por fim, nós temos a teoria mista, que nada mais é do que a junção entre a teoria contratualista e a teoria institucionalista, que vai determinar que sim, o casamento ele tem um lado contratual, ele tem uma vertente contratual, porque precisa de todas essas formalidades e ele é um acordo de vontade, e também ela é uma instituição que merece proteção do Estado. Por quê? Porque ele vai formar uma nova família. E as características do casamento. Primeiro, a gente vai falar sobre a liberdade de escolha do nubente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, como é um contrato, a gente precisa exercer a nossa autonomia da vontade para escolher com quem nós vamos casar. Afinal de contas, o próprio Código Civil ele determina que o casamento sob coação, aquele que é obrigado, aquele que é forçado, onde não existe essa escolha entre as partes, ele é considerado anulável. Também é necessária a solenidade do ato nupcial. A gente não pode acreditar que basta simplesmente 2 pessoas dizerem que querem se casar, que esse casamento vai ter validade. Não. A legislação brasileira, o Código Civil brasileiro vai determinar uma solenidade para esse ato. É necessário se cumprir vários requisitos e, além desses requisitos, é necessário que se cumpra as formalidades de como esse ato vai ser procedido. É também necessário entender que a legislação matrimonial ela é de ordem pública, então caso sejam violados direitos matrimoniais, eles são ações de ordem pública, não é necessário, o Estado pode intervir a qualquer momento. Ela é uma união que ela tende a ser permanente. Quando você se casa, quando você escolhe a pessoa e você quer constituir uma família, presume-se que essa união ela vai durar durante a vida dos nubentes. E ela também é considerada uma união exclusiva por força do artigo 1566, inciso 1º. Então, para que haja o casamento, é necessário que haja desimpedimento. A pessoa que está querendo casar, ela não pode estar casada com outra pessoa, tá certo? Esse é um dos requisitos de validade do casamento. E as finalidades do casamento. Primeiro é a instituição da família matrimonial. A partir do momento em que há o casamento, é instituída a família por força desse casamento. Quando as pessoas se casam, elas também estão procurando a satisfação sexual. Então a gente pode dizer que sim, o sexo ele é uma das finalidades entre os nubentes. Também é necessário a prestação de auxílio mútuo. Aqui eu gosto sempre de ressalvar que essa prestação de auxílio mútuo não é somente no quesito patrimonial, no quesito financeiro. A partir do momento em que existe o casamento, as partes, o homem e a mulher, os cônjuges, eles devem prestar mútua assistência um para o outro.
caráter patrimonial, de caráter afetivo, emocional, todas essas prestações, tá certo? Também há a atribuição do nome. A gente sabe que, atualmente, tanto o homem pode pegar um sobrenome da mulher, quanto a mulher pode pegar o sobrenome do homem e assim formar uma família. Vai haver essa atribuição de nome. Também é necessário entender que são finalidades do casamento o estabelecimento de deveres, e esses deveres são mútuos, tanto do cônjuge varão quanto da cônjuge varoa. Quais são esses deveres? Fidelidade, vida em comum, respeito, consideração e o provimento. Outra finalidade do casamento é a procriação. Por quê? A procriação, ela é uma consequência natural do casamento. Você casa, muitas vezes você quer ter filho, tá certo? A partir do momento em que há essa procriação, você também tem que fazer a educação da sua prole. Não é porque você teve filho que você vai largar no mundo, não. O casamento, ele tem como finalidade você criar esses filhos. E, por fim, o planejamento familiar, que vai tratar da liberdade instituída à família. Isso quer dizer que, a partir do momento que o homem e a mulher eles se casam, eles podem planejar a sua vida em comum. O Estado não vai poder intervir, pessoas de fora não vão poder intervir. Se quiser ter filhos, tudo bem, se não quiser, também. O que vai interessar nesse planejamento familiar é que o homem e a mulher vão se unir e vão planejar a sua vida conjuntamente, sem interferência dos demais. Dando continuidade, nós falaremos agora um pouco a respeito do processo para habilitação do casamento, que está previsto lá no nosso Código Civil, dos artigos 1525 ao artigo 1532. Pois bem, e qual é a finalidade desse processo para habilitação do casamento? A finalidade, gente, é justamente comprovar que esses nubentes, eles preenchem os requisitos que a lei estabelece para que assim haja um casamento. E, de acordo com o artigo 1525, o requerimento para habilitação deve ser firmado por ambos os nubentes, a próprio cunho ou, se há pedido, por procurador. E esses nubentes, eles devem ser instruídos com alguns documentos. Mas que documentos são esses que são necessários para a habilitação do casamento? O artigo 1525, ele traz 5 incisos que falam a respeito desses documentos que são necessários para a habilitação do casamento. E trata-se da certidão de nascimento ou um documento equivalente, de uma autorização por escrito daquelas pessoas que estão sob dependência legal, também de declaração de 2 testemunhas que sejam maiores, podem ser parentes ou não dos nubentes, e que ateste conhecê-los e que nada haja contra ali aquele casamento. Também uma declaração do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, caso sejam conhecidos. E, por último, uma certidão de óbito para aquelas pessoas que forem viúvas, e também sentença declaratória de nulidade de casamento transitada e julgada, e sentença de divórcio para aquelas pessoas que forem divorciadas. Mas após apresentar toda essa documentação perante o registro civil, os nubentes aí já estarão aptos ao casamento? Não. Essa documentação ela será encaminhada ao Ministério Público para que haja publicação. Mas se sofrer impugnação por parte do MP, do registrador civil ou ainda por terceiros, essa documentação ela será também submetida ao juiz. Mas estando tudo ok, essa documentação, o oficial ele afixará durante 15 dias o edital de proclamas, nas circunstâncias de registro civil de ambos os nubentes. E ainda se houver um jornal de grande circulação na cidade, será publicado também nesse jornal. E a autoridade competente, ela pode, havendo urgência, ela poderá dispensar, então, essa publicação. É dever do oficial do registro civil esclarecer aos nubentes dos fatos que poderão ocasionar a invalidação do casamento, assim também como de informá-los dos vários registros de bens que existem.
E passando toda essa formalidade da entrega da documentação, da publicação do edital de proclamas, e também não havendo nada para que impeça esse casamento, o oficial, então, ele extrairá um certificado de habilitação para o casamento, que terá eficácia de 90 dias. Ou seja, no prazo de 90 dias, o casamento poderá, então, ser marcado, ser realizado ali, dentro daquele prazo dos 90 dias. Olá, tudo bem? Sou o professor Igor Brasileiro e a gente vai dar continuidade a esse tema que é o casamento e vai falar a respeito dos impedimentos para o casamento. O que é que o Código Civil diz a respeito desses empecilhos? Olha só, antes de mais nada, é imperioso mencionar que esses impedimentos do casamento são de 3 ordens. Seja o impedimento relacionado ao parentesco, seja o impedimento resultante de casamento anterior ou impedimento resultante de crime, certo? Essa expressão impedimento ela é de origem canônica e ela salienta um caráter excepcional, visto que a regra é que todos podem se casar. E desde o direito romano, essas regras impeditivas de casamento já existiam. Então, essa herança já vem de muito tempo atrás, certo? O artigo 1521, inciso 1, estabelece que não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. E o inciso 4, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau. Esse primeiro inciso, os ascendentes com os ascendentes, diz respeito não só aos pais com os filhos, mas também os netos com os avós e os bisnetos com os bisavós. Essa linha reta ela é ad infinito. Com relação aos irmãos, tanto unilaterais como bilaterais estão impedidos de realizar o casamento. E o parentesco que vem em linha colateral até o 3º grau, inclusive, é proibido o casamento. O que quer dizer isso? Isso significa dizer que tios com sobrinhos, via de regra, não podem se casar, a não ser que haja uma comprovação por exame médico científico de que não haverá risco para a prole. Essa exceção da exceção, ela está prevista no Decreto-Lei 3200 de 1941. Com relação à afinidade, esse é o parentesco que liga o cônjuge ou companheiro aos parentes do outro. A proibição ela vai se pautar na linha reta. Mesmo que extinguido o casamento, a proibição em linha reta ainda persegue, de uma forma que o ex-cônjuge não pode casar com a sogra e nem com o sogro, nem muito menos com o enteado e com a enteada. Entretanto, na linha colateral, esse impedimento deixa de existir. Então, o ex-cônjuge pode vir a se casar com a sua cunhada e com seu cunhado. Nada obsta isso. O artigo 1521, inciso 3, informa que também não podem se casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Por quê? Porque o vínculo ainda permanece. E o inciso 5 diz que não pode casar o adotado com o filho do adotante. Por quê? Porque são irmãos. O Código Civil não é filho e ponto. Então, se são irmãos, eles, lógico, não podem se casar. O artigo 1521, inciso 6º, informa que também não podem se casar as pessoas casadas. Esse é um impedimento lógico e jurídico, porque o Brasil, que é um país essencialmente cristão, assim como o mundo ocidental, nós temos uma tradição de que os vínculos matrimoniais se dão apenas entre 2 pessoas. Qualquer vínculo matrimonial em que avance mais de uma pessoa é considerado crime e comete o crime de bigamia. E esse segundo matrimônio, que seja contraído quando há vigência de matrimônio anterior, é considerado nulo de pleno direito. E por fim, o artigo 1521, inciso 7º, traz um impedimento que diz respeito que não podem se casar o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio de seu consorte. Aqui é lógico, estamos falando de um crime doloso e essa proibição alcança também a tentativa. E o juízo ético de reprovação aqui é porque possui uma natureza repugnante. Caso o cônjuge fosse se casar com o criminoso
que assassinou o seu consorte, haveria no mínimo uma desconfiança que existiria uma certa conivência com o crime. Então, o ordenamento jurídico rechaça esse tipo de união. E por hoje é só. Obrigado e até a próxima. E aí, moçada, tudo bem? Estamos aqui de volta em mais um vídeo produzido por essa equipe maravilhosa, que é a equipe GEDS, acompanhada aí do nosso professor Igor, nossa professora Vanessa, né, com explanações bem objetivas aí sobre um assunto interessante, que é o direito de família, né, e um assunto gostoso de trabalhar, que é o casamento. A gente vai falar agora sobre as causas suspensivas do casamento, né? Vamos tentar ser um pouco objetivos e claro, para que a gente tenha a compreensão do assunto, tá certo? Enquanto as causas de impedimento diz que você não pode casar, nas causas suspensivas, segundo o artigo 1523, que está lá no Código Civil, você não deve. Você pode, mas não deve casar. Por exemplo, digamos que você que está me olhando agora, fosse casado e aí você se separou de corpos, mas não se separou de direito, né? Separou de fato e não de direito, está lá no papel casado, mas não vive mais com a pessoa, se separou e queira casar novamente. Você pode casar? Você pode casar, mas não deve. Por quê? Porque se você casa não tendo separado legalmente, formalmente, de direito daquela pessoa, do seu ex-cônjuge, você vai estar submetido ao regime próprio, fixo, que é um regime obrigatório de separação de bens. E vou explicar para vocês por que isso pode ser uma causa suspensiva no casamento, tá certo? Acompanhe a gente até o final que a gente vai compreender melhor essas causas suspensivas, sempre fazendo uma relação com as causas de impedimento para que a gente entenda essa diferença bem legal, tá certo? Você sabe aquela historinha que a gente vê muito em filmes quando tem uma cena de um casamento que o padre, né, ou o juiz diz assim: quem tiver algo contra, fale agora, o cálice para sempre. Cuidado, hein? Isso existe mesmo. Principalmente quando se trata do artigo 1523 do Código Civil, que fala sobre causas suspensivas, né? Digamos que no momento desse, né, apareçam um parente de primeiro grau, um parente de qualquer um dos cônjuges, né, ou dos nubentes, né, de parentes de até primeiro grau em linha reta, ou colaterais de até segundo grau, sendo parentes de sangue ou por afinidade, alegar que existe, né, algo que venha a suspender esse casamento, como exemplo dado em relação a um casamento que não foi desfeito legalmente, só foi feita a separação de corpos, não foi feita a separação de direito, né, no papel bonitinho. Então a gente tem que ter muito cuidado, lembrando, né, as causas suspensivas, elas não fazem um casamento nulo, elas geram casamentos válidos sim, né? Olha a diferença entre as causas de impedimento. Lá não pode, aqui não deve, tá certo? Mais uma dica interessante para vocês. Enquanto lá nas causas de impedimento você tem uma proibição de não poder, né? Aqui nas causas suspensivas a gente tem uma recomendação, não deve. O interessante é que nas causas de impedimento, esse impedimento ele pode ser declarado de ofício, ou pelo juiz ou pelo chefe cartorário. No nosso caso aqui nas causas suspensivas, não pode ser declarado de ofício. Tem que ser provocado. E provocada justamente por aquelas pessoas que a gente já falou anteriormente, né? Que são os parentes aí de primeiro grau, em linha reta, de ambos os cônjuges, ou colaterais de até segundo grau, seja parentes de sangue ou por afinidade. Tem que ser provocado, tá certo? Tem que ser provocado. Então vamos fazer um bate-bola rapidinho para a gente finalizar. Está lá no 1523 do Código Civil, as causas suspensivas. Geram casamentos válidos, é uma recomendação de não deve. Quem pode alegar essas causas suspensivas, e isso tem que ser provocada, são os parentes de até primeiro grau de ambos os cônjuges em linha reta, ou colaterais de até segundo grau, seja de sangue ou por afinidade, pode fazer esse tipo de alegação, tá certo? E não pode ser por ofício, tá certo? Então, essas são as causas suspensivas do casamento. Fiquem à vontade, acompanhem os nossos colegas nas próximas informações. Estamos aqui trazendo aqui sempre curiosidades interessantes do meio jurídico. Um beijo, um abraço e até a próxima. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a celebração do casamento. O casamento, ele é um negócio jurídico solene. Ele é um ritual com normas de ordem pública que servem para resguardar
a certeza do ato, a garantia desse ato e o interesse de terceiros quanto à publicidade da sociedade conjugal. Cumpridas as formalidades preliminares, os nubentes, de posse da certidão de habilitação expedida pelo oficial de registro, eles irão peticionar junto ao juiz a designação do dia e o horário para a realização do casamento. A realização do casamento deverá ocorrer em um local onde possa haver o ingresso de qualquer pessoa, dando total publicidade ao ato e a possibilidade de eventuais impedimentos. Deverão estar presentes, no mínimo, 2 testemunhas, conforme a inteligência do artigo 1534, caput, parágrafo 1º. Então, presentes os nubentes em pessoa ou por procurador, sim, é possível que o casamento seja realizado mediante procuração. O mandante confere ao mandatário, via instrumento público, poderes especiais para que seja celebrado o casamento. A doutrina ela é pacífica ao dizer que a esse mandatário ele possui um certo poder de decisão quando ele perceber que existem circunstâncias características alheias à ciência do mandante e ele poderá dizer sim ou não em nome desse mandante. Então, presentes os nubentes, presente o presidente do ato, ou seja, o juiz, o oficial do registro público e as testemunhas, será realizado o casamento. Mas, antes disso, o presidente do ato, ou seja, o juiz, ele irá ouvir os nubentes, um após o outro, sobre a sua manifestação sobre aquele casamento. Ele vai ouvir a manifestação da vontade dos nubentes, um após o outro. E esse é o princípio do mútuo consenso. Sem esse princípio, sem a aplicação desse princípio, esse casamento ele pode ser suspenso. É uma das condições de suspensão da celebração do casamento. É interessante nós destacarmos que a manifestação de vontade ela deve ser feita oral e pessoalmente. O silêncio ele não é reconhecido como manifestação de vontade. Assim, manifestada a vontade das partes, o presidente do ato pronunciará a segunda parte do artigo 1535, declarando a realização daquele casamento em nome da lei e como o representante do Estado. Agora, nós vamos ver a questão das condições de suspensão da cerimônia do casamento, que uma delas nós já falamos, que é a ausência de manifestação da parte. A outra, havendo a ausência de manifestação de vontade de um dos nubentes, ou se ele declarar que está arrependido, que não é de sua livre e espontânea vontade estar ali, da celebração daquele casamento, a solenidade ela será suspensa, conforme os termos do artigo 1538 do Código Civil. Esse nubente ele poderá se retratar, mas não no mesmo dia. E essa solenidade ela poderá ser remarcada por uma outra data, desde que esteja dentro do prazo de eficácia da habilitação. Se por um acaso essa solenidade prosseguir e houver o registro desse casamento, o casamento será declarado inexistente por ausência de um dos elementos fundamentais, essenciais, qual seja o consentimento. Transcorrido a solenidade de forma normal, havendo a manifestação de vontades, o presidente do ato declarando os nubentes devidamente casados em nome da lei e conforme representação do Estado, esse casamento ele deverá ser registrado no livro próprio, conforme o artigo 1536 do Código Civil e artigo 173 da Lei de Registro Público.
e assim serão felizes para sempre. E aí, moçada, tudo bem? Depois que nossos amigos explanaram brilhantemente acerca do Instituto do Casamento, vamos agora de união estável. Pois bem, a união estável está prevista no nosso ordenamento jurídico desde a Constituição Federal de 1988. No artigo 226, parágrafo 3º, que diz o seguinte, olha só, vamos lá ver. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Veja bem, o legislador nesse momento ele inovou, ele reconheceu a existência de uma união entre duas pessoas sem o registro civil e nem o religioso. Daí, galera, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, passou-se a ter um questionamento, como reconhecer uma união estável? Quais os requisitos? Por conta disso, o presidente Itamar Franco ele sancionou a Lei 8.971/94, que estabelece o seguinte, a companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de 5 anos, olha só, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto da Lei de ação de alimentos, enquanto não constituir nova união e desde que prove a necessidade. Veja bem, desta lei surge a ideia de que alguns repetem até hoje, que para haver união estável as pessoas devem se relacionar por pelo menos 5 anos. Só que isso foi modificado pela Lei 9.278 de 96, que foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, onde cita no seu artigo 1º que, olhe só, é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher estabelecida com o objetivo de constituição de família. Daí, galera, cai por terra toda a ideia de 5 anos, que até então permeava, pois agora o legislador estabeleceu o termo duradoura. Não existe mais o tempo cronológico em dias ou anos, agora é convivência duradoura. Veja como essa lei estabeleceu algo totalmente diferente. E aí eu quero chamar a atenção para você o seguinte, quando do advento do novo Código Civil, o legislador recepcionou esta lei dando a seguinte redação. Vamos ver, olha só lá no Código Civil, vamos lá. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, para termos uma união estável, temos que ter os seguintes requisitos. Veja só, o primeiro requisito é o quê? Convivência pública. Segundo, contínua. Terceiro, duradoura. E com o objetivo de constituição de família. Ou seja, a união estável precisa desses 4 itens. Convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família. Se faltar algum, não vai ser considerado união estável. Moçada, daí vocês me perguntam, dê um exemplo prático de como os tribunais estão analisando esses casos. E aí eu quero já chamar a atenção para vocês. Esses casos, eles são analisados, né, ponto a ponto. Não adianta você dizer, mas meu tio foi dessa forma e que o teu sobrinho também vai ser da mesma maneira. Não. Olha só. Há na jurisprudência do STJ, onde relacionamentos com mais de 3 meses, onde a pessoa dorme na casa da outra de 2 a 3 vezes por semana, a corte já reconheceu como união estável. Certo? E aí eu quero chamar a atenção para vocês. Isso é muito relativo, vai muito de caso para caso. Portanto, galera, eu quero chamar a atenção aí dessa galera que gosta, né, de começar um namoro e já começa deixando a escova de dente na casa do parceiro, né, da parceira. E aí, ó, daqui a pouco pode ser que vocês tenham que dividir seus bens. Então, muito cuidado. E aí vocês me questionam, professor, e aí? Qual pode ser a saída nesses casos? Para que não seja considerado no meu relacionamento uma união estável. Galera, uma saída que está sendo evidenciada aí por vários escritórios de advocacia, inclusive escritórios estão sendo muito procurados para esses casos, é fazer o contrato de namoro. Na verdade, não é um contrato como nós estamos estudando, né? Na verdade, é uma declaração de intenções entre as partes, que deixou bem claro que o relacionamento não tem por objetivo a constituição de família, né? Os namorados, eles não estão ali com o objetivo de constituir família. Então, aí, você já se resguarda. Está sendo comum essa elaboração dessas declarações por parte de alguns escritórios de advocacia, tá certo? Então, galera, esse assunto ele é bastante instigante. Poderíamos aqui passar horas e horas
dando exemplos para aprofundarmos o conteúdo. Grande abraço a todos e até a próxima!